fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Aleluias, glória a Deus. Eu quero convidar você nessa tarde, aonde você estiver, para que você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus fale com você. Talvez você não tenha condições de abrir a sua Bíblia, talvez você esteja no trânsito, no trabalho, e você não tenha condições de pegar a palavra, mas deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no profundo do teu coração. A palavra do Senhor diz que Ele está batendo, Ele bate a porta. E se abrirmos e ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta, Ele vai cear conosco. E nessa manhã Deus tem algo especial, um banquete especial, uma palavra ao seu coração. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Isaías 41, o capítulo 41, o verso 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13: Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Versículo 14: Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Oremos. Pai, obrigada pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, que nessa tarde, Pai, nesse comecinho de tarde, Senhor, venha falar aos corações. Pai, o Senhor é o Deus que sonda e conhece cada coração, cada situação, Pai, que os teus filhos estão passando. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor é o Deus que ouve. Por isso, nessa tarde, fale, Espírito Santo. Quebra as barreiras, que haja um efatá do Senhor, olhos sejam abertos, ouvidos abertos, mente aberta, Senhor, corações quebrantados para ouvir e obedecer e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Alcança cada um dos teus filhos e filhas nessa hora, em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus, aleluias. Essa passagem, ela é muito linda, né? Esses versículos fala de um Deus presente, de um Deus que está conosco em todo tempo, né? É um Deus que vai falar para mim, para você, olha, não te assombres, não tenha medo, né? Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a minha destra fiel, sou eu que tomo pela tua mão, né? É lindo essa passagem. Ele vai dizer, não temas, né? Eu te ajudo. Mas para a gente poder, ele vai dizer também no versículo, não temas, bichinho, né? Em outras versões, vermezinho de Jacó, né? Eu sou contigo, eu te ajudo. E é interessante que esses versículos aqui estão inseridos num contexto, em um período assim de crise muito grande do povo de Deus. Crise espiritual, crise política, social, econômica. Na verdade, foi um período assim marcado pelo afastamento do Senhor. Havia uma instabilidade espiritual muito grande, muita idolatria, né? Foi inserida ali no meio do povo de Deus, adoração a ídolos, e com isso houve esse afastamento. O povo se voltou contra o Senhor, virou as costas para o próprio Deus, né? Para o Deus que o criou, que o sustentou até aquele tempo. Então a gente vê um afastamento muito grande daquele povo. E Isaías, ele vai profetizar nesse período que o povo havia se afastado, virado as costas, né? O pecado era algo muito evidente no meio do povo de Deus.
E quando a gente olha aqui para a profecia de Isaías, o livro nos mostra dois grandes momentos dessa profecia. Do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías é levantado pelo Senhor num tom de juízo, sabe? Num tom de arrependimento. Em todo o tempo nós vamos ver Isaías chamando o povo a olhar para dentro de si, a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para o Senhor. Nós vamos ver ali que Isaías vai falando a respeito de punições, da consequência daquilo que o pecado traz para a vida do ser humano, né? A consequência do afastamento de Deus, o que gera no coração, na vida daqueles que voltam as costas para o Criador. Mas em outro momento, nós vamos ver aqui a partir do capítulo 40 ao capítulo 66, o tom muda de juízo, de arrependimento. Agora Isaías está ministrando aqui uma palavra de consolo, de esperança, uma palavra de restauração, porque é isso que Deus faz, meu irmão e minha irmã. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, quando nós voltamos, fazemos o caminho de retorno para o Senhor, quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, quando nós entendemos que pecamos e nos arrependemos, sempre haverá um caminho de volta. Quando nós olhamos para o Senhor, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz aquilo que não deveria, Senhor, eu agi dessa maneira, mas eu quero, Senhor, me arrepender, eu me arrependo, me ajuda, Senhor. Sempre haverá um caminho de volta. E essa palavra de Isaías 40, do capítulo 40, é justamente sobre isso. Se o povo se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para o Senhor, né, reconhecesse que Ele era o verdadeiro Deus, o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, havia uma restauração para aquele povo. E a partir do capítulo 40, nós vamos ver isso. Quando a palavra do Senhor diz aqui, né, fala sobre o livramento que é prometido ao povo de Israel. Versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E aí ele começa a falar sobre o poder dele, de mudar a história, de transformar cativeiro. Não importa a situação que você possa estar passando, ou o pecado que, né, você está ali, né, arraigado em você, a situação que você está vivendo. Talvez você possa dizer: eu não tenho força, eu não consigo, mas a palavra do Senhor diz para mim, para você, a partir do versículo 12: olha, quem mediu o seu punho às águas e tomou a medida dos céus ao palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem, meu irmão e minha irmã, nós podemos comparar o Senhor? Ele vai dizer que as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? Então, ele está falando aqui do poder que ele tem, né? Do governo, da autoridade, da soberania que o Senhor tem. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Ele e de fato, sabe, deixamos, né, aquilo de lado, pedimos ao Senhor: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. A palavra do Senhor diz, né, que Ele tem poder.
para transformar, para mudar o cativeiro, como ele tinha poder para mudar o cativeiro daquele povo. Embora aquele povo estivesse cercado por uma grande potência da Síria ali, daquele povo, contra o povo de Deus, mas a promessa é: o Senhor é o dono, as nações estão diante dele, tudo pertence a ele, ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós nos voltamos para ele, nos derramamos na presença dele, meu irmão e minha irmã, ele é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar o cativeiro, a situação, a dificuldade que nós possamos estar vivendo nesse tempo. Então capítulo 40, fala de um povo que em determinado momento da sua caminhada, no versículo 27 ele diz: porque, pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Percebe aqui que o povo estava desanimado, se sentindo abandonado, rejeitado, achando que Deus não estava vendo a sua dor. Porque o meu caminho, eles vão dizer, está encoberto ao Senhor. E eu quero dizer algo para você nessa tarde: Deus não está isento àquilo que você está vivendo. Deus, ele é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus presente, mas muitas vezes nós também lamentamos como esse povo. Será que Deus não vê? Será que Deus não ouve? Deus não está vendo, o que eu estou passando? Parece que Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes na caminhada, diante de uma decisão que você tomou de forma errada, talvez algumas situações que chegaram, te pegaram ali de surpresa. Quem sabe diante de um grande desafio que você está diante de você, a tua lamentação tem sido como desse povo: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo ao meu Deus. Senhor, não é possível, por quê? O que está acontecendo? Porque o Senhor tem permitido toda essa situação. E eu quero te dar a resposta que Deus tem para você nessa tarde. Aqui mesmo em Isaías, capítulo 40, verso 28. Olha o que o Senhor diz para aquele povo através de Isaías, e olha o que o Senhor diz para você também. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação em seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, meu irmão e minha irmã, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor é contigo, o Senhor é na sua vida, o Senhor é na sua família. Não temas, não te assombres, porque Ele que toma pela tua mão e te diz: eu sou o teu Redentor, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento. Essa é a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Não é a palavra da pastora Elza, não é a palavra do homem, mas é o Senhor quem diz que Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, que Ele é o Deus que tem o controle da história, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde, daquilo que você tem buscado nele. Deus está no controle. Embora o povo tenha sentido sozinho, abandonado naquele período de exílio, e voltando, entendendo aqui que é uma profecia de Isaías para algo que ainda iria acontecer.
Mas a promessa de Deus é que havia restauração, havia um tempo novo, uma nova história, um novo momento. Deus sempre vai nos dar novas oportunidades, meu irmão e minha irmã. Deus sempre vai nos dar preparar para cada um de nós um novo tempo, uma nova história. Deus sempre tem algo novo para nós. Sempre há uma nova história, um novo recomeço para aqueles, que entendem a necessidade desse retorno para o Senhor, que se derrama na presença dEle, que busca a face dEle, que se arrepende dos seus pecados, que reconhece a sua fragilidade, as suas limitações. Sempre haverá uma nova chance, uma nova oportunidade, se nós verdadeiramente abrirmos o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que é necessário. E dentro desse texto, eu quero trazer um tema para nós meditarmos nessa tarde. Deus permite o processo, porque todo o processo nos conduz ao propósito. Você entende isso? Você entende isso? Que Deus permite os processos na nossa vida, porque todo processo não é para nos destruir, não é para nos matar. Cada processo vai nos conduzir àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, porque Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem uma nova história, tem um novo tempo para você. Então, aqui no capítulo 41, nós vemos um Deus poderoso. Um Deus que não tem como compará-lo a ninguém, gente. Não tem como falar que ele é semelhante a alguém. Ele é o Deus que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele, como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar. O Senhor é aquele que faz voltar ao nada os príncipes e torna as coisas vãs os juízes da terra. É Ele, o Senhor, o soberano absoluto, o Senhor de todas as coisas. Então, esse texto, Isaías 40, deixa muito claro para nós que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Você não pode, mas Ele pode. O Deus que está em você, o Deus que age através de você, o seu Pai, o Senhor da sua vida, aquele que governa a sua história, Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus, que maravilhoso saber que nós temos um Deus que pode mudar a nossa história, o nosso cativeiro, quando o nosso coração se derrama verdadeiramente diante dEle. E algo muito precioso que a gente vê aqui nesses versículos, e aqui eu quero ressaltar o versículo 14. Não temas, algumas versões bichinho, de Jacó, em outras versões vermezinho de Jacó. E quando eu paro para meditar aqui nesse versículo, irmãos, é uma coisa que me vem assim à mente. O povo já estava mal, não é verdade? O povo já estava se sentindo humilhado, abandonado, né? O povo já estava se sentindo ali rejeitado, achando que Deus havia se esquecido deles. A gente viu aqui a lamentação. E aí o Senhor vem e fala assim: não temas, ó vermezinho de Jacó. Parece assim um tom depreciativo, não é verdade? Parece que Deus está humilhando mais o povo, né? Parece que o povo já está lá no fundo do poço e Deus está pisando mais um pouquinho, né? Parece que ali o povo está sendo mais rebaixado pelo Senhor. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, sabe por quê? Quando Deus, e aqui esconde um detalhe nessa palavra aqui, vermezinho de Jacó,
irmãos, esconde um detalhe extraordinário, porque Deus não faz nada sem propósito. A palavra dele tem propósito, irmãos e irmãs. Sabe, tudo que Deus faz, né, tem um propósito. E aí, veja bem, no hebraico, essa palavra usada para verme, ela se refere ao escarlate ou carmesim. E esse verme aqui, que a Bíblia fala, é um pequeno inseto que tem um nome científico de Coccus ilicis, o nome científico dele. E de acordo com alguns historiadores, né, comentaristas, vão dizer que esse inseto era um inseto vermelho. Por isso que no hebraico ele tem esse nome, né? Ele tem faz essa referência ao escarlate ou carmesim. E esse inseto, ele se fixava ali nos galhos do carvalho. O carvalho a gente conhece, era uma árvore muito, né, presente ali na época, né, da Bíblia, como a gente vai vendo algumas referências. E eles vão dizer, esses comentaristas, que esse inseto era tão pequeno que eles passavam despercebido. Eles eram tão pequenos que, às vezes, a pessoa quase não conseguia enxergá-lo ali na casca, né, ali da árvore. Só que esse inseto, esse vermezinho, pequeno, quase invisível aos olhos humanos, ele guardava um valor muito grande, muito precioso. Porque quando as fêmeas chocavam, né, elas estavam ali para chocar aqueles ovos, cheios de ovos, dava aquela coloração vermelhada, né? E aqui o carmesim e o escarlate, né? Eles são vermelhos vivos, mas são vermelhos diferentes, tá? Mas a questão aqui é que essas fêmeas, né? Esses bichinhos, ficava tudo vermelhinho ali bem minúsculo, né? Ali naquela casca ali da árvore, do carvalho, que era bem presente. Então, o que acontecia? Os coletores, eles raspavam os galhos. Ali os galhos, aquela casca do tronco. E aí, eles recolhiam esses insetos de forma manual. E esse trabalho era tão delicado, tão minucioso, sabe? Que era algo que era muito precioso para aquela época. E aí, depois que eles recolhiam esses ovos, né, com esses insetos, eles colocavam para secar ao sol. E aí, em seguida, eles eram triturados e esmagados. Você está me entendendo, irmãos e irmãs? Quando eu falei que o tema dessa mensagem, Deus permite o processo, porque todo processo nos conduz a um propósito. Mas, pastora, que propósito tem esse? Né? O bichinho ser triturado, esmagado, coitado. Olha só que lindo. Sabe o que acontecia depois? Depois de esmagado, aí sim, algo impressionante acontecia. Saía um líquido vermelho, um pigmento. E esse líquido, né, como eu falei, conhecido como escarlate ou carmesim, e era um pigmento, gente, tão valioso na antiguidade, que ele era tão caro, e também era de uso restrito de reis, né, de líderes. Depois o Império Romano também passou a usar, mas também havia no tabernáculo esse pigmento, havia no tabernáculo. E nós vamos ver que, olha só, depois de seco, depois de triturado e esmagado, olha que lindo o processo de Deus. Aquele inseto, aquele vermezinho, ele era usado, né, como algo valioso, precioso. Então, irmãos e irmãs, talvez como o povo de Deus, o povo de Judá, né, aos olhos humanos você se sinta assim esmagado, humilhado, né, rejeitado, triturado.
Talvez aos teus olhos você se sinta pequeno, insignificante diante de tanta coisa que você está vivendo. Você olha assim, meu Deus, né? Parece que tudo é maior do que você, maior do que a situação que você está vivendo, as lutas, os desafios. Mas nessa tarde o Senhor te chama a olhar para Ele, a abrir os seus olhos, seus ouvidos espirituais, ouvir a voz do Mestre. Ele te chama, ei meu filho, minha filha, independente daquilo que você está vivendo, ainda que você se sinta pequeno, insignificante, ainda que você se sinta aos olhos de toda a situação, né, tão esmagado, humilhado, mas eu digo para você que há algo precioso, há um propósito que eu quero cumprir na sua vida. E aqui eu quero destacar 3 pontos que muitas vezes, né, nós sentimos assim, pequenos, invisíveis, até frágeis, pressionados diante da situação. Saiba que Deus não ignora isso. Deus olha, Deus vê, né? Deus ouve. Mas primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos e irmãs, é que nós precisamos entender a realidade da nossa fragilidade. Sabe? Olhando para esse vermezinho, nós precisamos entender, buscar em Deus. Senhor, às vezes a gente quer agir com a nossa própria força, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sabe? A gente quer dar um jeitinho para Deus. Muitas vezes a gente se acha o super-homem ou a super-mulher, corre para lá, faz, e aí quando as coisas não dão certo, ai meu Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Nessa tarde eu vim dizer isso para você. Se derrama na presença do Senhor. Volte-se para Ele. Se for necessário pedir perdão, se arrependa. Mas se volte para o Senhor. Reconheça que você é frágil, como esse vermezinho. Nós somos limitados, irmãos. Sabe, nós somos completamente dependentes do nosso Pai, do Senhor da nossa vida. Sabe, como esse vermezinho. Nós somos completamente limitados. E às vezes a gente acha que podemos algo, né, por nós mesmos, na nossa força. Às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. E a palavra de Deus nós somos como esse vermezinho. Você entende que esse vermezinho, ele esconde algo muito mais profundo e poderoso? Sabe por quê? Nós precisamos olhar para a realidade da nossa fragilidade. A fragilidade nos posiciona no lugar certo. E que lugar é esse? O lugar da dependência de Deus. Nós somos completamente dependentes do Senhor, da graça, do perdão, do favor. Nós somos completamente dependentes dele, porque se ele não fizer, irmão e irmãs, nós não somos capazes, por nós mesmos não. É Ele habitando em nós, é Ele que faz. Nós precisamos estar conectados na videira diariamente. Nós precisamos sugar do tronco, né? da videira, a presença do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Nós precisamos entender isso, como o próprio apóstolo Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é, irmãos, fragilidade no sentido de se achar menor que o outro, sabe? Ah, coitado de mim, né? Sou pequenininho. Não é nesse sentido, não. É frágil da dependência de Deus, limitado, porque nós somos completamente dependentes do nosso Pai, do Senhor da nossa vida. E é dizer como Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo nesse negócio, se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não fizer, se o Senhor não me direcionar, Pai, não me faça entrar por esse caminho, porque eu não quero andar segundo a minha vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, a minha carne, mas eu quero ser direcionado pelo Teu Espírito. E aí o outro ponto, né, olhando aqui para o vermezinho, é que Deus enxerga em você um valor inestimável. Deus enxerga em você
Você é precioso, você é valoroso. Nós somos preciosos para o Senhor, meu irmão e minha irmã. O nosso valor não está na nossa aparência. O nosso valor não está naquilo que as pessoas falam de nós, né? O nosso respeito, no nosso desempenho, no reconhecimento humano, mas naquilo que Deus tem para a nossa vida. O mundo valoriza o ter, né? O ter, o possuir bens, posição social, status, mas Deus valoriza você, o seu coração. Quem você é, Ele te ama e você é precioso para Ele, você é preciosa, né? Quando Samuel vai ungir ali Davi, né? Antes de ungir Davi, Deus fala com Samuel ali que não era nenhum daqueles irmãos, e aí o Senhor vai falar com Samuel: olha, não atente para a aparência, né? Não atentes, porque eu não vejo como o homem vê o exterior, mas eu olho o coração. Deus olha para você, o seu interior, o seu coração quebrantado, derramado, sensível, arrependido diante da presença dele. Lembra do que a palavra diz ao teu respeito. Lembra daquilo que o Senhor diz. Ele te ama. Ele deu seu único filho por você. Você é precioso demais. Você é preciosa demais para o Senhor. Amém? E o terceiro ponto aqui, para a gente encerrar. Esse processo do esmagamento, né, que eu falei, ele é necessário para que o escarlate, né, o carmesim, possa surgir. Você entende que todo propósito, né, todo processo que a gente passa na nossa vida não é por acaso, irmãos e irmãs. Faz parte de um propósito de Deus para que algo maior e melhor possa surgir. O esmagamento não é a destruição, não é o fim, mas gera transformação dentro de cada um de nós. E Deus usa processos difíceis, sim, pressões da vida, do dia a dia, muitas vezes para quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa autossuficiência. Sabe por quê? Para alinhar o nosso coração ao dele. Sabe, para transformar o nosso interior, para gerar cura dentro de nós, para trazer maturidade, porque nós não podemos continuar meninos a vida toda se alimentando só de comida de papinha, né, de líquido. Deus tem coisas maiores. E é um tempo da gente se despertar para isso, é um tempo da gente se voltar para o Senhor. É um tempo da gente permitir que o Espírito Santo de Deus venha e transforme e cure e venha fazer aquilo que é necessário para que a gente possa viver o propósito que Deus tem para nós, meu irmão e minha irmã. Quem sabe Deus quer te dar uma fé mais profunda nessa tarde, uma verdadeira dependência do Pai. Deus, Ele é poderoso para mudar o nosso cativeiro. Creia nisso, sabe? Porque o que Deus produz em nós, aquilo que é gerado através do processo, ele tem um valor inestimável. É um valor eterno e ninguém pode tirar, meu irmão e minha irmã. Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus possa te abençoar nessa tarde. E que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais no teu coração. Que nessa tarde seja uma tarde de você abrir os seus olhos, reconhecer a realidade da sua fragilidade e enxergar que você é muito mais precioso e valoroso para o Senhor do que você imagina. E que o processo que você está vivendo, Deus vai fazer algo extraordinário para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.